A Venezuela, um país na América do Sul, possui paisagens de tirar o fôlego, desde a Cordilheira dos Andes até a costa caribenha. É uma terra abençoada com incríveis recursos naturais. A Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, uma riqueza que um dia prometeu prosperidade. Nos anos 60 e 70, a Venezuela experimentou um boom econômico, impulsionado por sua riqueza petrolífera. Este período viu o aumento do padrão de vida, melhoria da infraestrutura e uma crescente classe média. A Venezuela, por um tempo, parecia destinada a um futuro brilhante. A prosperidade inicial da Venezuela durou pouco. Apesar de suas vastas reservas de petróleo, a economia do país tornou-se cada vez mais dependente das exportações de petróleo. Essa dependência tornou a Venezuela vulnerável às flutuações nos preços globais do petróleo. Quando os preços do petróleo caíram, a economia venezuelana sofreu. Essa dependência excessiva de uma única commodity mais tarde provaria ser um fator crítico na queda econômica do país. A descoberta de petróleo na Venezuela no início do século XX transformou a nação. O petróleo rapidamente se tornou a espinha dorsal da economia venezuelana, representando a grande maioria de suas receitas de exportação. O influxo de receita de petróleo trouxe riqueza significativa para o país. No entanto, também levou a uma concentração de riqueza nas mãos de poucos, criando desigualdades gritantes na sociedade venezuelana. O boom do petróleo atraiu investimentos estrangeiros e alimentou um rápido crescimento econômico. A indústria petrolífera da Venezuela tornou-se um importante player global. Empresas petrolíferas internacionais estabeleceram operações no país, extraindo e exportando grandes quantidades de petróleo bruto. Esse período de expansão econômica levou a melhorias na infraestrutura, saúde e educação. No entanto, também plantou as sementes da instabilidade futura, fomentando uma dependência excessiva do petróleo. Hugo Chávez, um carismático ex-oficial militar, chegou ao poder em 1999 em uma onda de descontentamento popular. Chávez prometeu combater as profundas desigualdades que assolavam a sociedade venezuelana. Ele prometeu redistribuir a riqueza, empoderar os pobres e reduzir a dependência do país do petróleo. Suas políticas socialistas, conhecidas como chavismo, ressoaram com muitos venezuelanos que há muito se sentiam marginalizados. A presidência de Chávez marcou um ponto de virada na história da Venezuela. Ele implementou programas sociais abrangentes, investindo pesado em saúde, educação e moradia para os pobres. Ele nacionalizou indústrias-chave, incluindo petróleo e telecomunicações, buscando afirmar maior controle estatal sobre a economia. Embora essas políticas tenham sido inicialmente populares entre muitos, elas contribuiriam mais tarde para o declínio econômico da Venezuela. O governo Chávez seguiu uma política de nacionalização, assumindo o controle de empresas privadas em setores-chave da economia. A indústria petrolífera, a força vital da economia venezuelana, foi um alvo principal. Chávez argumentou que a nacionalização daria à Venezuela maior controle sobre sua riqueza petrolífera e permitiria uma distribuição mais justa de seus lucros. No entanto, a medida teve reações mistas. Embora a nacionalização tenha inicialmente impulsionado a receita do governo, ela teve consequências não intencionais. A expulsão de empresas estrangeiras levou a um declínio no investimento e na expertise no setor petrolífero. A produção começou a cair e a capacidade da Venezuela de manter sua infraestrutura de petróleo sofreu. O declínio na produção de petróleo teria um efeito cascata em toda a economia venezuelana nos anos seguintes. Seção 5. Alicerces. Desmoronando. Corrupção e má administração. Sob Chávez e seu sucessor, Nicolás Maduro, a corrupção se tornou desenfreada no governo venezuelano. Fundos estatais foram desviados, contratos foram concedidos por meio de compadrio e a transparência foi corroída.
Essa corrupção generalizada esvaziou as instituições estatais e prejudicou a capacidade da Venezuela de administrar sua economia de forma eficaz. A combinação de má gestão governamental e corrupção se mostrou desastrosa. A economia, fortemente dependente da receita do petróleo, entrou em colapso com a queda da produção de petróleo. Bens básicos tornaram-se escassos, a inflação disparou e a moeda desvalorizou. O povo venezuelano ficou lutando para comprar itens de primeira necessidade. Seção 6. Uma nação isolada. Sanções e pressão internacionais. À medida que a situação na Venezuela se deteriorava, a comunidade internacional percebeu. Os Estados Unidos, juntamente com outros países, impuseram sanções à Venezuela, visando indivíduos dentro do governo e setores-chave da economia. As sanções tinham como objetivo pressionar o regime de Maduro a abordar as preocupações com os direitos humanos e restaurar as normas democráticas. O impacto das sanções internacionais na economia venezuelana é um tema de debate. Alguns argumentam que as sanções agravaram os problemas econômicos do país, levando a mais escassez e dificuldades para os cidadãos comuns. Outros afirmam que as sanções são uma ferramenta necessária para pressionar o regime de Maduro e provocar mudanças políticas. Independentemente de seus efeitos pretendidos, as sanções contribuíram para o isolamento da Venezuela no cenário mundial. Seção 7. O custo humano, pobreza, fome e êxodo. O colapso econômico na Venezuela teve um impacto devastador sobre seu povo. A pobreza disparou, com milhões lutando para comprar comida, remédios e outros bens essenciais. A desnutrição se tornou generalizada, principalmente entre as crianças. O sistema de saúde entrou em colapso, com hospitais sem suprimentos básicos e pessoal médico qualificado. Diante de circunstâncias terríveis em casa, milhões de venezuelanos fugiram do país em busca de uma vida melhor. Esse êxodo em massa criou uma crise de refugiados nos países vizinhos, sobrecarregando os recursos e alimentando a instabilidade regional. A diáspora venezuelana representa uma trágica perda de capital humano para um país que já foi cheio de potencial. Seção 8. Um vislumbre de esperança? Caminhos para a recuperação. Apesar dos desafios aparentemente intratáveis que a Venezuela enfrenta, há vislumbres de esperança. A comunidade internacional demonstrou vontade de fornecer assistência humanitária para aliviar o sofrimento do povo venezuelano. Várias organizações e ONGs estão trabalhando incansavelmente para fornecer alimentos, remédios e outros auxílios essenciais. Em última análise, uma solução duradoura para a crise da Venezuela exigirá um acordo político. O diálogo entre o governo e a oposição é crucial para encontrar uma saída para o atual impasse. Eleições livres e justas, se e quando ocorrerem, serão um passo crítico para restaurar a legitimidade democrática e abrir caminho para a reconciliação nacional. Seção 9. O futuro incerto de uma nação em tumulto. O futuro da Venezuela permanece incerto. O país está em uma encruzilhada, lutando com o legado de má gestão econômica, turbulência política e convulsão social. O caminho a seguir será longo e árduo, exigindo escolhas difíceis e um compromisso coletivo para reconstruir a nação. Se a Venezuela conseguir superar seus problemas profundos e recuperar sua prosperidade perdida, é uma questão que só o tempo pode responder. A resiliência do povo venezuelano, sua esperança duradoura por um futuro melhor e o apoio da comunidade internacional serão fatores vitais para determinar o destino desta nação outrora rica.